O Hospital Sírio-Libanês agora tem faculdade de medicina e fez o seu vestibular no último final de semana. E quem elaborou sua prova foi a banca VUNESP. Você tem VUNESP, vai ter inglês, tem inglês. Eu venho aqui, faço a resolução para você. Vamos lá, para você que fez essa prova e que está se preparando para as próximas provas da banca VUNESP, mais uma edição aqui para a gente resolver junto. Vamos lá? Bora gabaritar essa prova aí. Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, o meu nome é Celso, professor de inglês, eu sou especialista em inglês para o vestibular e estou aqui para resolver com você a primeira prova feita para a Faculdade de Medicina do renomado Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo. É a primeira prova, mas sem grandes novidades, pois essa prova foi elaborada pela banca VUNESP. Eu venho aqui para resolver com você. Antes de eu começar, eu quero pedir, por favor, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar. Você vai comentando durante a resolução, você vai tirando as suas dúvidas que eu vou lá e respondo para você. No link da descrição também tá, ou é na a descrição, não, no link da descrição ou na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo temos o link para você entrar para a turma agora de agosto, que está rolando, que está valendo, tá certo? E se você entrar no mês de julho, você já vai ter acesso automático à turma do intensivão. Eu preparei algumas aulas especiais para acontecerem no mês de julho, para você que passou o semestre sem saber se dava para passar nas provas de inglês. Dá para fazer isso sim, dá para gabaritar, tá bom? Então, tá feito aí o recado, tá feito o convite. Vamos lá. O que eu quero comentar com você? Essa prova não teve grandes novidades. Na verdade, a VUNESP parece até que reciclou questões. Não é que ela reciclou questões, ela pegou um texto novo, tá certo? Ela pegou um texto original e elaborou questões que já foram feitas antes, tá certo? Não sobre o texto, mas sobre o conteúdo que ela coloca. Se você vem aqui, pergunta, professor, o que eu faço para gabaritar em inglês? Você tem que dominar leitura de texto e vocabulário. Então, quanto mais texto, mais vocabulário você aprende. Quanto mais vocabulário você aprende, mais fácil fica a leitura dos próximos textos. É isso que a gente faz 2 vezes por semana na turma ao vivo. Mas, professor, eu sei que lá na VUNESP tem aquelas questões de gramática. Não se tratam de questões de gramática, tá? Se tratam de questões sobre itens do texto que tornam a sua leitura melhor. Itens de coesão e clareza. E aí você diferencia-se bastante de quem está concorrendo. Você vai ver durante a resolução como a prova ficou impossível para quem está sem preparação e até um tanto quanto bem acessível para quem já tem alguma noção, já quem começou a se preparar. O que eu observei nessa prova foi a grande disparidade entre quem já se preparou em algum momento para uma prova da VUNESP e quem não fez nada de inglês até agora. Então, quem não fez nada ainda acerta 2, 3, até 4 às vezes e acha que tá bom. Bom, para medicina não tá bom. Primeiro, porque essa prova aqui do Sírio-Libanês, a VUNESP elaborou igual à prova da FAMEMA, 40 questões objetivas. E das 40 questões objetivas, 6 foram de inglês. 6 sobre 40 daí, 12,5%, né? Então, ou seja, o inglês tem uma grande proeminência nas provas. Você prefere perder 6 questões ou chegar na prova com 6 questões garantidas? A VUNESP já está dando o recado e faz muito tempo que a VUNESP trabalha nesse sentido, tá certo? Então, eu achei uma prova bem tranquila para você que está acompanhando, que você já vem fazendo. Teve algumas questões ali que eram verdadeiros presentes, mas eu percebi o índice de discriminação que a prova colocou. E o índice de discriminação é exatamente se você não tem essa facilidade, essa proximidade com o texto, tá? É melhor eu apresentar e explicar do que ficar falando aqui sem mostrar. Então, eu vou mostrar as questões para você e aí, mostrando, a gente fica claro essa questão do o que é uma questão discriminatória, o que é uma questão que elimina, o que é uma questão de presente. Olha só. Tá aqui. Faculdade Sírio-Libanês. Eu estou corrigindo a prova 2. A prova que eu recebi dos meus alunos foi a prova 2. Então, se você fez uma prova diferente,
Atenção, não vai só conferir o gabarito, confira os enunciados e as alternativas, tá? Para ver se bateu. Então vamos lá, deixa eu colocar ela bem grandinha aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco para você. Colocar o meu óculos. Preciso colocar meu óculos aqui. Ah, agora sim, estou enxergando tudo. Vamos lá. Então, a primeira questão dessa prova foi a questão número 6. Estava lá no meio da prova de linguagem, na prova de português. E essa aqui eu achei essa questão já pesada, tá? Por dois motivos. Primeiro, essa palavrinha aqui é simplesmente quando você vai ao banheiro e faz o número 1. É isso. Me chamou a atenção a banca colocar isso aqui. Porque essa palavra você não lê em textos, tá? No texto você vai ler a palavra urinate, urinar. E essa aqui você vê aonde? Você vai ver exatamente onde você está vendo. No meme, no Twitter, falecido Twitter, que Deus o tenha, no Instagram, nos shorts, no YouTube talvez, nos vídeos, nos filmes e nas séries que você assiste. Então, estou agora aqui especulando, porque eu nunca vi esse vocabulário em provas da VUNESP anteriormente. Acredito eu que a VUNESP tentou fazer uma inovação aqui, tá? Tentar se aproximar com o universo dos candidatos. Para ninguém falar que a prova é elitista, como já falaram no ano de 2021, só porque tivemos ali 22, né? Quando tivemos ali 19 questões na prova 19 questões de inglês na prova da Unesp. E aí deu uma gritaria absurda, tá? Poxa, não tinha como saber isso aqui. Então eu achei bem difícil. E aí, vamos supor que a pessoa soubesse isso aqui. Aí ela não ia conseguir ler o outro quadrinho. Eu, confortavelmente, settle é colonizar, ocupar, mas também é ajustar, assentar. Então, eu confortavelmente assentado dentro do meu cobertor quentinho, warm, calor, né? Prestes a dormir pacificamente. Esse about you é importante. Já teve prova da VUNESP falando desse about you. About, muita gente acha que é sobre apenas a tradução de sobre, né? Mas, na verdade, about you é estar prestes a. Então, já teve questão da VUNESP em particulares anteriormente. Teve na Faculdade de Medicina Jundiaí e já teve na Média ABC, duas particulares aqui de São Paulo. Então, about you já foi questão. Então, um aluno que não fez a questão, um aluno que não estudou comigo, poderia olhar para aquilo ali e ficar um pouco perdido. Então, qual que é a ideia? O meme trabalha com isso, dessa familiaridade, esse reconhecimento de uma situação. Você olha para alguma coisa, você se reconhece na situação e dá risada, porque é exatamente assim que acontece, essa empatia, né? Qual que é? Pô, você tá lá quentinho, gostosinho, pô, hora de dormir, vou dormir gostosinho. Aí vem uma vontade de ir ao banheiro, quebrando todo o seu protocolo, quebrando toda a sua estrutura, tudo que você tinha planejado. Essa é a brincadeira, esse é o jogo. Então, aqui, a ditado popular, a banca gosta de trabalhar com isso. A Unicamp, e eu não estou falando errado Unicamp, eu sei que eu estou corrigindo uma prova da VUNESP, eu não estou falando Unicamp à toa. A Unicamp adora abordar esse tipo de leitura que você está fazendo aqui, ela se justifica, ela aponta no relatório o que ela deseja. Normalmente ela fala assim, é importante que o aluno tenha diferentes níveis de leitura, diferentes observações de visões e visões sobre diferentes formatos de linguagem. Talvez algo aqui que não é inédito na VUNESP, mas ela costuma priorizar cartoon, tirinha, cartazes. Um meme aqui e com essa linguagem impossível para quem não tem, quem é zero, assim, é impossível chegar na solução aqui. E ela sempre faz isso, essa questão, a VUNESP sempre tenta fazer já de alguns anos com um ditado popular. Para mim, o ditado popular aqui é a lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, dará errado. Então, com isso, fica tranquila a resolução. Para mim, a alternativa D, embora eu entenda quem tenha vindo aqui e foi na E. Há males que vêm para o bem. Poderia fazer essa leitura? Se não ficou claro a lei de Murphy para você. Se não ficou claro, você poderia ir na letra E e ainda argumentar. Ah,
ir no banheiro não é uma coisa ruim, é uma coisa até, né, natural. Ela simplesmente é. É ruim não ir ao banheiro. Mas como ele está com a faca na mão, virou aqui, seria no contexto alguma coisa ruim. Então, há coisas ruins que vêm para o bem. Vem para o bem da sua saúde, talvez, mas não respeitando. Para você falar que isso aqui é mal, você está no contexto. E qual que é o contexto aqui? Não tem bem nenhum. O seu bem foi interrompido. Questão filosófica, não em termos de você analisar a vida, mas na forma de você construir um raciocínio lógico. Se isso aqui é mal dentro do seu contexto, ir ao banheiro vai trazer um bem. Isso aqui não é bem. Então, quebrou por aqui. Ao passo que a alternativa D se amarra. Pô, o que pode dar errado? É isso. Deu errado. Lei de Murphy. Então, na número 6, na minha prova aqui, na prova 2, alternativa D. Tudo que puder dar errado, dará. Aqui é a nossa lei de Murphy, quando você está lá quentinho para dormir e de repente vem alguém te incomodar. Esse alguém é a vontade de ir ao banheiro. Certo? Bom, já vou rodar aqui e vou para a próxima questão. O que eu falo sempre na minha aula? Tem questão de texto, e aqui o texto eu coloquei... São 3 parágrafos, tá? O primeiro, o segundo aqui e o terceiro. Não é um texto longo, tá? Não é um texto extenso, mas eu sempre recomendo aos alunos, deem uma olhada nas questões primeiro. E aí que eu tenho aqui uma questão sobre o texto todo. Aí a próxima questão, uma questão só sobre o segundo parágrafo, que é super curto, você viu ali. E uma questão sobre o while, que é a primeira palavrinha que está aqui, que você já poderia responder imediatamente. Mas eu não vou responder agora não, tá? E uma questão sobre o furthermore, que também você poderia responder imediatamente, mas eu não vou responder agora não, vou seguir a sequência, só para você saciar a sua curiosidade. A última questão é mais um post ali na rede social sobre um trecho de uma frase, um poema do Robert Frost. Robert Frost, o poeta americano mais popular nos vestibulares. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Você tem um texto, esse texto aqui seria a última questão que você faria, tá? Porque você já mapeou a prova, você viu que você tem a 33, a 34, que só de você ter acesso ao conteúdo do curso, você já acertaria. Eu vou mostrar o curso aqui para você agora, tá? Eu vou aqui, deixa eu abrir aqui para você. Eu vou compartilhar a tela com você. Esse aqui é o curso, tá bom? Então tá aqui, são 20 módulos, isso aqui é vocabulário, depois comparatives, depois tem modal verb, que não caiu nessa prova. Tempos verbais você tem que saber depois de dominar conteúdo. Aqui, ó. Condicionais, voz passiva, pronome relativo, conjunções 1 e 2, tá? Então, as questões 33 e 34, a 33 está aqui, a 34, não, ao contrário, né? A 34 está aqui e a 33 está aqui direitinho. Mas o que eu quero te mostrar aqui dentro do curso é aqui, essa parte. Vocabulário em 10 minutos. Qual que é a ideia disso aqui? É um texto, que você vai entrar aqui, você tem uma seleção de textos, tá vendo? Ó? O primeiro texto dessa sessão aqui, ó, é sobre o nosso futuro com inteligência artificial. E aqui você tem 7 textos. Desses 7 textos, um deles é o uso a demanda que a inteligência artificial tem sobre o meio ambiente. É isso, tá? É isso que você está vendo aqui. Então, exatamente esse texto aqui, esse assunto que eu coloquei no meu curso, já lá atrás, é o texto aqui, tá? Então, eu vou ler o texto com você para resolver essa questão, a primeira, tá? E depois, com tranquilidade, a segunda. Mas na hora da prova, você viria aqui, faria com tranquilidade a 34,
depois com aquele item que eu te mostrei na aula de conjunções, depois faria aqui a 33 também na aula de conjunções, faria a 32, porque é só o segundo parágrafo, e a 31 por último, que você já está sabendo de todo o assunto do texto. Mas eu vou ler aqui com você. Então, ele está aqui, ó. A excitação em volta dos potenciais benefícios da inteligência artificial, de melhorar a produtividade do trabalhador, as pesquisas de avanço científico, é difícil de ignorar. Então, está falando que o quê? Que inteligência artificial é bom, é legal, ajuda, né? Todo mundo está usando, o professor está usando, eu uso bastante, aluno usa bastante, está aí. While, enquanto o crescimento explosivo dessa nova tecnologia tem permitido rápidos desenvolvimentos de modelos poderosos em muitas indústrias, as consequências ambientais desse boom da inteligência artificial permanece difícil de determinar. Não quero nem falar sobre mitigar. Se você não conhece mitigar, o problema é seu, está no português, não no inglês. Mitigate é igual mitigar no português. Mitigar é controlar danos, tá certo? Let alone não é deixar sozinho. Ele fala assim, se é difícil determinar, imagina mitigar. Então, let alone é uma expressão que está acrescentando ideias, está dando ênfase. O mitigar, let alone mitigar, está enfatizando a ideia presente aqui anterior. Então, assim, tem um boom aqui de inteligência artificial, legal. Mas enquanto você tem esse crescimento, while, você tem consequências ambientais. Quais consequências ambientais? Está aqui. O poder computacional requerido para treinar os modelos de inteligência artificial frequentemente, often, tem bilhões de parâmetros, tais como o GPT, né, que podem demandar uma quantidade staggering, já caiu na Unesp essa palavra staggering, exorbitante, enorme quantidade de eletricidade, o que leva a um crescimento das emissões de dióxido de carbono e pressões na rede electric grid, na rede elétrica. Então, assim, você está pensando, poxa, mas vai gastar mais energia e gera emissão de CO2? Por quê? Porque esse texto é do MIT, Massachusetts. Oh, meu Deus, esqueci o MIT. Institute Technology. É o ITA dos caras lá, tá? Lá em Boston. Lá nos Estados Unidos, eles não usam energia elétrica como a gente usa aqui. Eles não têm muita hidrelétrica. Eles queimam óleo. Eles queimam petróleo. Eles queimam carvão. Eles queimam madeira. Então, entenda de uma vez por todas. O uso de energia renovável é de larga utilização aqui no Brasil, em algumas regiões da Europa. Nos Estados Unidos, o petróleo ainda é muito importante, mas muito importante. E é por isso que sempre você vai ter a interferência política americana no Oriente Médio, porque ainda é um dos grandes centros produtores. É isso. Enquanto você não achar que petróleo é só para carro, a coisa fica muito mesquinha. Petróleo é para indústria. Petróleo é para produzir energia. E você sabe que queimar petróleo gera emissão de CO2. Então, estamos usando cada vez mais a inteligência artificial? Sim, a inteligência artificial tem uma grande demanda de energia elétrica. Só que essa energia elétrica é produzida a partir da queima de combustível fóssil, principalmente nos Estados Unidos. Não é só carrão, tá? Não é só isso. Furthermore, além disso, desenvolver esses modelos no mundo real permite milhões de usos de inteligência artificial nas vidas diárias. Eu uso todo dia.
Me ajuda muito. E um ajuste fino dos modelos que melhora a performance. Draw, atrai, aqui é atrair, não é desenhar, grandes quantidades de energia depois que o modelo foi desenvolvido. Está só falando que como a gente está usando cada vez mais e cada vez de uma maneira mais ajustada, essas melhoras na inteligência artificial gastam muita energia. Além das demandas de eletricidade, ou seja, além da queima do petróleo, uma grande quantidade de água é necessária para resfriar o hardware, usado para treinar, desenvolver e ajustar. Fine tuning é um ajuste fino que a gente chama os modelos. O que pode strain, limitar as águas municipais, o suprimento de águas municipais e atrapalhar, disrupt, né? Essa palavra está na moda, ser disruptivo com os ecossistemas locais. Então tá aqui, ó. É a revista do MIT, Edu, aqui ó, de Education, de universidade. Então, qual que é a ideia geral do texto aqui? Então, o que o texto está falando? A conversa é o seguinte. Esse é o papo. Estamos usando inteligência artificial adoidado. Não é à toa que lá no curso eu botei 7 textos. O primeiro texto. Tem que saber, esse assunto vai cair. Eu coloquei isso lá em janeiro. Já caiu agora no meio do ano, tá? Então, estamos usando muito a inteligência artificial. Quais são as implicações? A capacidade computacional de todo mundo ficar usando isso o tempo inteiro está extrapolando a demanda de energia elétrica. Energia elétrica nos Estados Unidos é queima de combustível fóssil, tá? Emitindo muito mais CO2. Em vez de reduzir, está aumentando. E usando água. Para quê? Para produzir energia elétrica? Não, isso aqui no Brasil. Está usando água para resfriar esses equipamentos que estão usando muita energia. Então, você tem um impacto ecológico e ambiental muito grande sobre o uso da inteligência artificial. Então, dito isso, você lê o texto inteiro comigo, você vai acertar a questão. A principal motivo, a principal propósito do texto é falar sobre o quê? Sobre esse impacto ambiental. Letra A. O dano ecológico em do desenvolvimento e o uso da tecnologia da inteligência artificial. É isso. Letra A. Bateu. Questões, preocupações éticas. Essa aqui vai cair quando perguntar de professores e alunos usando inteligência artificial. Eu uso. Para quê? Para criar os modelos. Para replicar modelos. Mas eu já sei o modelo que eu quero. Eu já uso bastante. Me ajuda muito. E eu falo para todo mundo. E estou falando aqui, ó. Eu uso. Sou burro. Né? Melhora muito. Mas quais são os limites? Né? Teve um caso recentemente que foi notícia, e eu acredito que vai cair na prova, que o professor gerava as tarefas por IA, até aí, se ele sabe se ele sabe os parâmetros, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Passava para os alunos. Os alunos não faziam, mandavam a inteligência artificial fazer. E entregavam para o professor que usava a inteligência artificial para corrigir. Olha a desgraça que aconteceu aí. O professor pede para o aluno fazer, o aluno faz, e o professor tem que olhar o que foi feito. Tá certo? Porque assim, tudo bem você replicar algo que já deu certo e já funcionou com algumas pessoas. As pessoas funcionam mais ou menos parecido. Só que aí esse professor nem olhar o que foi feito ali e os alunos não usarem. Então, essa seria uma questão de uma preocupação ética que está sendo discutida e pode vir num outro texto. Mas aqui a gente não falou disso. Letra B. As maneiras como os modelos são treinados e ajustados. A questão não foi sobre isso. Aqui foi paralelo, não foi principal. Os benefícios econômicos para várias indústrias. Não falou sobre isso. A crescente popularidade entre as pessoas. A crescente popularidade é um dos motivos que vai levar ao problema principal, que é o dano ecológico. Então, 31, na prova 2 que eu peguei, com tranquilidade. Letra A. De acordo com o texto,
uma consequência direta da energia necessária para desenvolver e operar os sistemas de inteligência artificial, qual é? Nós lemos aqui. A principal aqui no parágrafo 2 é o quê? Emissão de CO2 e pressão sobre electric grid. Grid é a rede. Grid é grade, tá? Grade. O grid de largada é aqui. O pessoal fica em grade, aquele modelinho quadradinho. É um modelo de grade. Então, assim, mas grade também pode ser visto como o quê? Uma rede. Então, veja que você não tem que traduzir as palavras, você tem que entendê-las dentro de um contexto. Aí a coisa começa a funcionar. Então, a emissão do CO2 e a pressão sobre a rede elétrica. Então, eliminação da necessidade de a computação avançada, nada a ver. Melhora na eficiência da infraestrutura de resfriamento, isso está no próximo, não está aqui. Letra C. Redução do uso de água nos sistemas municipais, isso está no próximo parágrafo, não está aqui. A limitação do desenvolvimento das futuras tecnologias, nada a ver. Aumento na demanda de eletricidade e emissão de dióxido de carbono. Perfeita, 32 é a resposta correta. Não tem nem o que falar. 32, letra E. Dava para você acertar rapidinho essa, só com a leitura ali. Só se você não sabe as palavras, como eu falei aqui para você. E espero que você não tenha tentado ficar anotando e traduzindo o que eu falei. Perceba, você pode anotar as palavras que você não conhece. Isso que eu fiz com você, eu faço na hora da aula ao vivo. Eu passo. Pessoal, na verdade, eu faço vocês lerem antes. Leiam antes. E me digam as palavras que não conhecem. Por quê? Porque eu preciso que você trabalhe. E eu preciso identificar o tamanho da sua dificuldade. E a gente trabalha no vocabulário em contexto, aí você consegue ler. Se você trabalha, se você faz um esforço, se você usa o papel e a caneta e faz isso de maneira consistente, não tem como, tá? Você vai se dar bem. Então, tá aqui 31, 32, acabou a prova. 33. While, você percebeu, ó? Enquanto o crescimento explosivo permite o desenvolvimento das indústrias, por outro lado, que não está aqui, ó, mas o enquanto traz essa ideia, as consequências ambientais são difíceis de determinar, quanto mais mitigar. Então, assim, o que ele tem aqui? A gente está vendo uma questão de um contraste, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim. Coisa boa, desenvolvimento, tecnologia, avanço. No meu caso aqui, com o professor usando, poxa, ganho de tempo, ganho de qualidade, né? Algo que eu levava 12 horas para fazer, eu faço em 3. Aí você tá aí pensando, caramba, 12 horas para preparar uma aula. É isso aí, gente, 12 horas. 12 horas para você ler um texto, um jornal, selecionar, ver se vale, aí confere com a prova, confere com os gabaritos anteriores, vê se já foi feita uma questão daquele modelo. Aí você senta, desenha a aula, pensa no que o aluno vai pensar. É muito trabalhoso dar aula, tá? Mas imagina você conseguir fazer isso em 3 horas. É isso. O que acontece? A banca aqui quis quebrar quem só traduz, porque o while é enquanto. Só que o while he was watching TV, his phone rang, é uma ideia de um present continuous, que tem lá no texto, no curso que eu te mostrei, tá lá. Nos tempos presentes tem. Você aprende que isso aqui é um present continuous. Porque o while tá essa ideia de o quê? De uma coisa que está acontecendo, que está em progresso. Enquanto estava assistindo TV, o telefone tocou. Então o while trouxe a ideia da interrupção, de uma coisa que estava acontecendo. Interrupção. Mas é mais a ideia de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Assistindo TV, toca o telefone. A mesma coisa na letra C. Enquanto ela faz o jantar, as crianças brincam. Não, as crianças fazem a lição de casa. O while com essa ideia de simultaneidade. Letra D. Enquanto comem o café da manhã, eles escutam as notícias. De novo, simultaneidade. Enquanto esperava pelo trem, falava sobre a viagem. A ideia de simultaneidade. Eu pulei a B, você percebeu? Por quê? Porque a B é diferente.
Enquanto eu concordo com a sua opinião, eu ainda tenho algumas preocupações. As duas são simultâneas, só que qual que é a ideia? Concordo com a sua opinião, positivo. Tenho preocupações, negativo. É a mesma coisa aqui. Desenvolvimento. Gastos de impactos no ambiente. Mal. Essa ideia do while, que é simultâneo, mas também no caso, não só simultâneo, mas contrastante, as ideias vão de encontro, tá aqui. E é algo que a banca da VUNESP adora. A VUNESP odeia quem memoriza a tabela. Ela dá de presente para quem lê texto. Isso aqui está exatamente no nosso curso, lá na aula de conjunção. E isso aqui já caiu na prova da Santa Casa 2 anos atrás. Exatamente desse jeito. E por isso foi tão desafiador. Porque o aluno olha para isso aqui, traduz e tenta, fala assim, pô, todos servem. Se você traduz, todos servem. O lance não está só na palavra. O lance está como a palavra constrói as ideias. Tá certo? 34. Aí é de presente, porque furthermore, ele é muito óbvio, tá? Further, você aprendeu lá na aula de comparatives, comparações. Further é mais longe, mas tem a ideia no inglês de ir além, ir a mais, ir por mais. E more é mais. Além do mais, então você tem uma ideia. Além disso, para reforçar, para trazer, você confirma, tá? Então, furthermore tem essa ideia de adição. E quem pode trocar por adição? Moreover, que é sobre, além disso, over tem a ideia de extrapolar, de passar da conta, tá? Não é ideia só de acabar. Acabou porque passou da conta. Um relacionamento acabou porque já extrapolou. O game over não é que o jogo acabou, o jogo não acabou, é você que perdeu. E você que extrapolou as chances que você tinha naquele jogo. É game over para você. O game over é final quando você completa o jogo, tá? Então, moreover, tem essa ideia de passar disso, além do mais e tudo mais. Furthermore, moreover são iguais. Estão lá na nossa aulinha. Aulinha não, aulaço, aulão. Baita aula de conjunção, tá? Mesma coisa para o meanwhile, que é o enquanto isso. O meanwhile é igual ao while, nesse caso, A, C, D e E. Instead of, alternativa. Instead of, também alternância, troca. Então você já deve ter ouvido rather than, pode tu colocar aqui às vezes, whether or, em algumas situações, você pode trocar. Nonetheless, é contraste também. Mas não é contraste como esse while foi colocado aqui, tá? Nonetheless, você pode trocar pelo nevertheless, você pode trocar pelo however. Já teve questão da Unesp fazendo isso. Tem detalhes, tem diferença entre although, even though, despite, in spite of, notwithstanding. Eles são de contraste, mas são diferentes entre eles. São de contraste, mas são diferentes do nonetheless, do nevertheless e do however. Mas é muito fácil você aprender isso aí, tá? E o therefore, conclusão. Pensa lá no Descartes. Penso, logo existo. I think, therefore I am. Portanto, sendo assim, dessa forma, conclusão. Não adição, conclusão. Fechando. Tá? 34. Você abrir a prova depois dessa aula de conjunção. Porra, furthermore, lembrei da aula. É caixa. Moreover. While. Eu já vi isso aqui. O professor falou lá na aula de conjunção alternativa, de simultaneidade, mas eu falei, você vai ver lá, eu falando da Santa Casa, dessa questão aqui, estava na cara, ó. Present continuous, todas as outras. Aqui não é present continuous, aqui é um contraste. 32, só leio o segundo parágrafo, já entendi. 31, já vi tudo, resolvi, acabou. Faltou só essa aqui para gabaritar. E todos meus alunos mandaram mensagem gabaritando essa prova, tá? Leia a frase do poeta Robert Frost. Se você traduzir, você vai cair a cara. Você tem que entender no contexto. Em 3 palavras, eu posso sum up, resumir tudo que eu aprendi sobre a vida. 3 palavras. Ela continua. Percebeu? Português é diferente do inglês. Você não tem que traduzir, você tem que entender. A vida, life goes on. It, quem? Quem é esse it? É um pronome retomando alguma coisa que foi dita anteriormente sem repeti-la. O que você está repetindo aqui? Life. Em 3 palavras eu posso sumarizar, posso resumir
tudo que eu aprendi sobre a vida continua. Não vou falar vida 2 vezes, eu uso pronome, que não caiu nessa prova, mas vai cair em outras. Por quê? Porque essa prova é curta. Então, a VUNESP elaborou questões que deem tempo de fazer no tempo proposto. Quando a prova tem 10 questões, Unesp, Unifesp, FAMERP, aí tem mais questões. Média ABC tem 10, Jundiaí acho que tem 5. Então, aqui ela vai pedir mais coisas, tá? Então, é isso. O que a gente sabe? A vida continua. Um resumo daquilo que você aprende. Um resumo, imagina a pessoa sabe o que é sum up, que é um phrasal verb. Difícil, tá? Difícil saber. Eu sei que sum up é resumir. Então, é resumo. Não. A vida não é o resumo daquilo que você aprende. A vida continua. Então, a A está fora. B. Trajetória interrompida sempre que surgem obstáculos. A vida continua. Uma jornada em constante movimento. A vida continua. Perfeito. D. Uma combinação de eventos imprevisíveis. Aqui o aluno já está viajando. Porque a vida é isso. Uma combinação de eventos imprevisíveis. É isso. Nem quem erra por causa disso. Acaba soltando a pipa e a pipa vai longe e aí estoura o barbante da pipa, vai embora a questão. Vocês entenderam essa metáfora? Vocês não empinavam pipa? Eu também não, eu gostava de jogar bola, mas eu lembro de ter empinado pipa na minha vida umas 3 vezes e é isso, você se empolga, você vai viajar e aí você perde a pipa, você perde a questão. A vida é uma combinação de eventos imprevisíveis? É. Mas o que o Robert Frost está falando? Que a vida é o quê? Continua. Letra C. Letra E. Uma experiência significativa quando o sucesso é alcançado. Não falou nada de sucesso, meu amigo, aqui. Então, essa aqui tá fora. Certo? Então, questão 35, letra D. O que eu tenho para dizer para você é isso. Essa prova não estava inacessível, muito pelo contrário. Essa é uma das provas mais tranquilas que eu já fiz da VUNESP. Agora, se você quer realmente se preparar para a VUNESP, não perca a resolução que eu fiz da prova da Santa Marcelina aqui nesse canal. Essa prova da VUNESP é a melhor prova do ano so far, até agora. So far até agora, tá? E lembrando que acabou a sessão de prova, acabou eu falei sessão, traduzindo de season, temporada, perdão. Acabou a temporada de provas. Prova agora só lá no final do ano. Então, se você está chegando agora, dá uma passeada pelo canal e não deixe de conferir essa prova da Santa Marcelina, a melhor prova que a VUNESP fez, tá bom? Paro por aqui, vejo vocês na próxima. Um grande beijo, valeu, até mais. Tchau, tchau. E vamos dar uma conferida lá no link, vamos gabaritar isso aí. Valeu, até mais, tchau, tchau.